Olá, boa noite. Boa noite, gente, queridos todos. Boa noite, boa noite. Cumprimentar aqui a Yoga Kundalini, a Mariana, a Rosana Alice. Oi, Rosana. Terminou a missa e deu tempo, né, Rosana? A Carol, olha o Rodrigo. Oi, Rodrigo querido, a Kátia. Olha a Ângela, Tutti Bambini, Ateliê, que lindo. Olha, Sandro. Oi, gente, boa noite, boa noite. Nosso encontro especial aos domingos. Boa noite, minha querida Carol. Mônica Souza, olha o Giovanni Fernandes. Ei, Giovanni, boa noite, querido. Boa noite, meu amor, boa noite. Olha a Débora, maravilha. Obrigada, Carol. Nem começou nossa live, a Carol já comprou um selo. Obrigada, Carol, por essa ajuda aí ao conviver, né? Muito bom. E é bom, né, Rosana? Veio da missa, trouxe aí uma bênção especial para nós, né? Olha a Ali Victory, olha a Mariane. Boa noite, gente. Boa noite. Olha a Natália. Olha a Deise. Oi, Deise. Logo, logo estaremos juntas, né? Presencialmente. Olha a Muriel, maravilha, que coisa mais boa estar com vocês aqui. Muito, muito, muito boa noite. Aguardar só mais um pouquinho, vamos nos cumprimentando, vamos pedindo, né? Pedindo mesmo as bênçãos dos nossos pais, para que possamos estar aqui hoje numa bênção maravilhosa e criar um conteúdo bem lindo. Boa noite, Márcio, boa noite, Lucinéia, boa noite. Ei, a Mirlene, ei, Mirlene, olha a Paula, olha a Rosemarie, olha o Cláudio Adams, ele, acho que é Teta Healing. Boa noite, meu querido, boa noite. Olha aqui da Austrália, curtindo esse tempo com você, que maravilha. Não deu tempo de eu falar o nome dela, puxa vida. Olha a Luciane, opa, tem Elzinho Oliveira, tem uma xará minha aí. Essa live hoje promete, não é? Olha a Rosilda, olha a Kátia. Oi, Kátia, querida. Aguardando ansiosamente pelo modo da supervisão. Verdade, né, Carol? 4, 5 e 6, o nosso segundo módulo desse bloco de mentoria, né, de supervisão, de aprofundamento pontual. E esse é para aprender, né, a respiração consciente para os nossos amados clientes que nos procuram, e também cada um que estiver vai passar pelo processo. Muito, muito, muito boa noite, Lília Carvalho. Olha o Beto de Cianorte, meu aluno querido, constelador, né? Maravilha. Tenho muitos consteladores aí, muitos reikianos. Olha a Carmen, olha a Vanusa. Ei, Muriel, querida, boa noite, boa noite. Muriel, obrigada pelo selo. Muito obrigada, minha querida, muito obrigada. Boa noite, Shirley, boa noite, boa noite. Olha, adorei isso aqui, ó. Boa noite, Chique Chique Produção. Olha que delícia, de onde será que é? Nós temos aqui a Letícia, olha a Érica. Bom, gente, olha, estamos com muitas pessoas entrando. Eu já tomei 5 minutos para cumprimentá-los com o meu coração. Eu estou, assim, bastante feliz com o resultado do pedido de perguntas, daquilo tudo que chegaram para nós, muita gente interessada no tema. Então eu venho aqui muito feliz conversar com vocês sobre isso e vou deixar aí para a equipe aí do Conviver, que, né, acolham as pessoas. Vocês podem perguntar sobre o aprofundamento, sobre as turmas online. E tem o pessoal que vai contando e vai falando. Olha aqui, ó, de Campina Grande, o Chique Chique. Ei, mas qual é o nome da pessoa que está comigo? Que maravilha, né? Obrigado, Beto, pelo selo. Muito, muito obrigada. Tudo isso que chega como uma ajuda espontânea de vocês, nós temos aplicado no Conviver. Agora estamos trabalhando a nossa fachada, mais iluminação, preparando, né, para o módulo também do renascimento. Então, tudo que chega para o Conviver,
nós sempre aplicamos em algo para o conviver. Então, muito, muito, muito obrigado, viu? Obrigado aí pelos selos. Maravilhoso isso, né? Bom, então vamos lá. Quando eu pensei em nós falarmos um pouco sobre atitudes para sermos prósperos, me veio esse assunto, né, assim, de uma forma muito tranquila, sabe? É exatamente isso, Thaís. Nós vamos falar sobre como sair da escassez. Quais são as atitudes que nós podemos ter para nós sermos prósperos? São atitudes que nós podemos ter durante uma vida, claro que não são somente 3, são 4, 5, 10, são muitas atitudes, né? Todas vêm acompanhadas sempre de uma possibilidade, né? Agora eu gostaria que vocês estivessem bem voltados para o assunto, né? E depois a gente vai vendo os outros assuntos nossos. Vamos ficar bem focados mesmo, como podemos ficar na prosperidade, o que nos leva para a prosperidade, né? E a gente vai dar aqui algumas atitudes, algumas possibilidades para a gente iniciar esse caminho para sermos prósperos, E é tão maravilhoso que eu estava contando a vocês que, à medida que eu fui avisando nos grupos, e aqui vai o meu abraço fraterno para todos dos grupos, né? Porque me deram tantas perguntas, eu tenho aqui comigo 60 perguntas, são 60 perguntas. É muito assunto. Então, pensamos da seguinte forma. Hoje trabalhamos um pouco e quem sabe a gente cria aí outros encontros, outras oportunidades para que nós possamos fazer pelo menos entregar um tanto de conteúdo que dê um bom direcionamento. Um pouquinho só, gente. Carvalho, tem como recolher a Lila e a Jujuba? Tem como recolher? São os nossos dogs, né? Os nossos pets. E eu tô pedindo ajuda aqui pro Carvalho para ele trazer eles mais para perto. Eles gostam de ficar, não é? Talvez botar dentro da casa, enfim, pedir essa ajudazinha aí para eles, né? Enfim, eles estão no papel deles, né? Passa gente estranha, eles vão contar, não é? Bom, muito bem. Então vamos lá. E as 60 perguntas que a professora Elza recolheu, eu pude ver um fio condutor em todas as perguntas que eu recebi. Todas as perguntas que eu recebi, todas elas de fundo querem saber como que eu posso ser próspero, como que eu posso ser próspera, de que maneira eu saio da escassez, não é? Então são muitas pessoas, praticamente todos pedindo na mesma direção. E aí quero avisar vocês que a gente vai criar um workshop muito especial para nós trabalharmos a questão do pai, sabe? Nós queremos fazer um workshop especial agora em agosto para nós trabalharmos a questão do pai. E vou começar aqui com aquilo que veio para mim, que ficou de todo o pessoal que conversou comigo. Então nós temos assim, como que eu posso me sentir merecedor? Elza, por que é que eu fico na escassez? Professora, por que que eu me auto-saboto? Professora, qual a diferença de felicidade com prosperidade? Prosperidade e felicidade é a mesma coisa? Então vamos combinar assim. A professora vai fazer uma base de conteúdo, vou trazer já um pano de fundo bem profundo, e muitas dessas perguntas já vão sendo respondidas. As outras depois eu vou fazendo Elza Responde, eu vou trabalhando em outras lives, outros vídeos ao vivo, vídeos mais curtinhos, enfim. Ou a gente cria, por exemplo, uma semana para falar sobre prosperidade, ou um trabalho bem específico sobre isso. Porque eu percebi que faz parte mesmo
da vontade, da necessidade da maioria das pessoas que falaram comigo. E é uma variedade de perguntas, né? Muitas, e leva para muitas direções, embora a grande maioria ficou no mesmo pacote, não é? Bom, então, quando vamos falar de prosperidade, eu gostaria de iniciar com vocês assim, que logo de cara nós precisamos entender, porque eu precisei entender isso, de que toda mudança que eu quero fazer na minha vida, ela virá de dentro para fora e não de fora para dentro. O que vem de fora para dentro, que vai me auxiliar, que eu mude a crença que eu vou identificar, que mude a crença da qual nós estamos enraizados, né? Nós estamos dentro dela e ela nos limita muito para movimentos diferentes do nosso clã, da nossa família. É um dos primeiros conhecimentos que entrego hoje para vocês. O conhecimento que chega para mim do livro que eu li, do programa que assisti, do filme que às vezes traz uma mensagem enorme, fantástica. A maravilha que é eu tomar esse conhecimento e esse conhecimento me ajudar. Fazer com que eu de fato identifique onde eu estou. Por isso que a professora fala que é de dentro para fora e não de fora para dentro. De fora para dentro, nós precisamos ficar atentos àquilo que nos é entregue e naquilo que nós estivermos frequenciados. Eu sei que já falamos muitas vezes sobre isso, mas olha, queridos, tem muita gente chegando agora. Muitos não conhecem a professora Elza Carvalho, que mora em Curitiba, que faz tanto tempo que está nessa prosa, né? Já veio fazendo uma prosa grande lá no YouTube e há tempo que está aqui no Instagram. Então, falar sobre pensamento, sobre atitude, sobre crença, escassez e abundância é sempre um tema atual, sempre. Então, uma vez que eu entendo que eu preciso me posicionar internamente, eu vou começar a compreender o que é que eu tenho que olhar. Por exemplo, um ponto muito importante. Como eu lido com o dinheiro? Se eu ficar só no dinheiro, eu vou então ficar muito preso à questão do dinheiro em si. O dinheiro é uma das primeiras atitudes, junto com tudo que vamos falar, é eu poder olhar para o trabalho, para aquilo que me trouxe aquele dinheiro. Junto com isso, com essa postura, ao invés de olhar somente para aquilo que eu recebo, eu poder olhar para aquilo que de fato me traz aquela prosperidade. E de novo eu vou lá para dentro. Eu estou feliz com o que eu faço? Eu encontro alegria naquilo que eu faço? Aquilo que eu realizo como meu trabalho está dentro do meu propósito? Me dá alegria fazer o que eu faço? Embora quando eu chego aqui, essa alegria ela vai me trazer felicidade. E essa alegria pode me fazer compreender que eu esteja na abundância. Mas eu tenho uma pergunta nessa direção. Alguém me perguntou aqui, professora, mesmo estando no trabalho que eu gosto, trabalhando de uma forma muito, ela disse, né, pelo menos dá alegria para ela, o dinheiro não processa, o dinheiro não evolui, o dinheiro ele não produz abundância, né? Embora goste do que faz com prazer, se levanta todo dia, vai e faz, mas tem um peso naquilo que faz, o dinheiro não entra de uma forma leve. Então, do que estou falando aqui? Porque é um tema muito grande, é um tema vasto, denso e ao mesmo tempo leve. E ao mesmo tempo pode nos fortalecer. Então,
Se eu começo a entrar em contato com aquilo, a forma como eu lido com o dinheiro, se aquilo que vem do meu trabalho eu consigo de fato abençoar e me dar uma liberdade, porque a prosperidade, ela vai fazer a gente se sentir livre. Toda prosperidade vai me fazer sentir livre. E nós precisamos descolar o dinheiro da prosperidade como um todo. Porque essa prosperidade que eu quero e que eu vou buscar, já há bastante tempo que não só eu, mas muitos outros, né, têm falado sobre entender a prosperidade como algo grandioso. Por exemplo, a prosperidade, eu me sinto feliz com a minha prosperidade, porque eu me identifico com aquilo que eu faço, eu amo o que eu faço, porque está dentro de um propósito, não me cansa. É claro que de vez em quando a gente diz, estou numa canseira energética, porque lidamos com muitas coisas e precisamos acalmar. Mas a prosperidade, ela está intimamente ligada com aquilo que eu sinto sobre mim mesmo, sobre como eu me tomo, como eu também olho para os meus, para a minha família, para o meu clã e principalmente como eu recebo isso que é o mais precioso de tudo, que é a minha vida. Bert Hellinger traz uma frase que ele diz assim, ele fala do dinheiro, né? O dinheiro vem com a mãe e com a abundância, né? A prosperidade vem com a mãe e com o pai ele fica. E é muito interessante a forma como ele trouxe, né? E é claro que nós podemos desmembrar isso de uma forma muito grandiosa, né? Então, um dos primeiros passos é perceber se de fato, né? Se de fato, como que é a minha relação com a minha origem. Como que é a minha relação com a minha origem? Então, uma das primeiras atitudes que eu possa me resolver na minha família, até para poder pedir licença e fazer diferente. Senão a gente acaba não conseguindo fazer diferente, não é? E aí nós podemos entrar dentro de uma crença muito fechada dentro da nossa família, que pode lidar com uma crença religiosa. Eu tive aqui pessoas que falaram sobre crenças religiosas, né? Não se sentir merecedor, essa coisa da riqueza, olha para a riqueza um pouco torto, acha que porque Deus ama os humildes, e vamos desmistificar essa crença, não é? Deus ama todos, né? Nós somos um todo maravilhoso, sagrado, fantástico, e se nós conseguirmos nos tomar e tomar essa bênção que é a vida, dizer sim para a vida. Nós já falamos sobre isso tantas vezes. Essa é uma postura que requer trabalho. Porque ser próspero, aceitar a bênção da mãe, olhar para a família e pedir licença para sair dessa consciência familiar e poder fazer diferente. Muitos vocês conhecem e muitos conhecemos que saíram, prosperaram e voltaram para a família. E quantos de nós voltou e conseguiu fazer muitas coisas pelos pais, por alguns sobrinhos, né? Esse pedir licença é de fato reconhecer, não é? Que eu não tenho que cobrar nada, porque o mais precioso eu tenho. E muitos de nós aqui tem tanta coisa, fala de dependência emocional. Muitas vezes nós não nos sentimos merecedores, porque podemos, até foi o Dorival, um grande amigo nosso, ele perguntou, professora, fala sobre merecimento. Como que eu posso me sentir merecedor? Quando nós não nos sentimos merecedores, ele continua perguntando, tem alguma culpa?
E eu posso olhar para isso como dentro da sistêmica, como algo bem amplo, que vem mesmo da família. E eu digo para o Dorival, sim, muitas vezes nós temos grandes projetos, propósitos, nós temos criatividade, somos capazes de termos projetos novos, temos uma criatividade tremenda de um produto, fazer mais produtos, vendemos, conseguimos, sabe assim, ter uma clientela maravilhosa, temos uma prosperidade em termos de conta bancária, temos de dinheiro, fornecedores todos pagos, e de repente parece que aquilo que eu vou poder aproveitar, eu me pego numa crença de falta de sentir-se merecedor, e isso vem lá de quando? Da minha infância. Ou é de uma crença religiosa, porque muitos confundem humildade, que é ter basicamente somente o que eu preciso. Fala assim, tem pessoas que dizem assim, eu não quero muito, eu só quero aquilo que dá para eu viver. Então eu costumo responder, então escreve aí bem bonito o que é que você precisa para viver confortavelmente, uma boa cama para dormir, uma água quentinha para o banho, não é? Poder comprar algo, uma comida maravilhosa, diferente, né? Então, para viver. Então, muitos de nós têm uma questão mesmo de sentir-se merecedor. Porque talvez venha de uma família onde houve muita dor e sofrimento, foi muito esforço daquela mãe, daquele pai, e isso eu posso falar de cadeira, não é? Então, eu me senti durante muito tempo muito diferente dos meus irmãos. Muito diferente, mas muito diferente. À medida que eu fui compreendendo, percebendo como eu podia fazer, eu me vi reaprendendo a pensar, reaprendendo a identificar as crenças que vinham da minha família, e olha o que eu vou dizer a vocês, da dor e do sofrimento da minha mãe e do meu pai, para dar conta de todos os filhos, até o dia que eu entendi que eu poderia sim pedir licença, pedir a bênção e poder sair e fazer diferente e voltar e reconhecer a força que eu recebi e poder de fato dizer, olha, se eu pude, vocês também podem. E eu precisei fazer esse caminho, queridos. Eu precisei fazer esse caminho. Porque eu não dava mais para ficar numa escassez que aquelas crenças que vinham da religião, que vinham do comportamento, né? À medida que a minha família avançou para as outras gerações, eu sentia que eu tinha um extraordinário direito de pertencer, de fazer diferente, de poder ser feliz. E sabe mais o que eu descobri à luz da sistêmica? Porque muita gente me perguntou, me sentir merecedora, eu precisei identificar a crença que me prendia, como se eu não tivesse permissão, porque Deus ama os pobres. Isto nunca foi explicado, mas eu fui buscar explicação para isso. Primeiro que assim, essa coisa do que é pobre, o que significa pobre? Porque eu conheço muitas pessoas ricas de dinheiro e tão miseráveis consigo mesmo. Gente que apesar de ter muito dinheiro, não consegue se permitir fazer uma viagem, fazer algo, né? Porque ainda estão no medo de não ter, estão muito ainda presos a coisas muito antigas. E muitas vezes, a gente precisa desafiar-se. Eu comecei a ficar numa relação com a prosperidade.
E sabem, eu consegui isso à medida que eu fui estudando, identificando aquilo que me segurava, que não me deixava ir. Eu não me sentia merecedora de fazer diferente. E agora, coitados, como é que é? Quando, na verdade, eu aprendi que eu poderia pedir licença, poderia sair, estudar, refazer, organizar, ressignificar tudo. E doesse a quem tinha que doer. Porque eu não poderia mais cessar o meu projeto pessoal. Quando eu entrei em contato com o meu projeto pessoal, que era a minha missão na minha vida, e quando a sistêmica me deu conforto para eu poder fazer tudo isso, também em homenagem às minhas bisavós, às minhas avós, né? Toda essa turma que está aí atrás de mim, né? Que eu os tomo hoje, olha, eu falo deles, meu coração fica preenchido. Então esse amor que foi tomando conta de mim, que eu fui me dando conta daquilo que eu poderia fazer e que na bênção eu poderia seguir, e que esse próprio Deus que eu aprendi do jeito que me ensinaram, ele ganhou um novo rosto, ele ganhou novas palavras, a bênção dele chegou completamente diferente. Essa frequência de amor foi entrando devagarinho dentro de mim. E eu pude então perceber que eu precisei sair da culpa, Dorival. Eu precisei sair da culpa, porque fazer diferente era como se eu fosse agir contra o meu clã. Mas eu fui gradativamente e fui reconhecendo tudo aquilo que eu tinha recebido. Eu fui sentindo uma bênção muito grande, eu fui sentindo uma força muito grande e saí da gangorra, que teve gente que me perguntou isso, sabe? Elza, como é que a gente sai dessa gangorra? Uma hora tá lá em cima, outra tá lá embaixo. Por quê? Né? O que nos leva a isso? A gente às vezes sai do foco, ou a gente entra na criança. Quando nós nos revestimos do nosso adulto, nós ficamos fortalecidos, porque a gente já disse para nossa criança, para essa parte nossa interna. Nós olhamos, eu, por exemplo, olhei para minha infância e eu acolhi no meu coração. É claro que dói, é claro que a gente chora, é claro que a gente fica até um pouco chateado, melancólico. Mas quando nós vamos tendo conhecimento e nós vamos nos dando conta que eles, os nossos, meu Deus, os nossos ancestrais. Gente, o dia que eu olhei para aquele monte de gente assim representando os meus ancestrais, e eu pude olhar para eles e dizer, em homenagem a vocês, eu sigo saudável, eu sigo próspera, e eu sigo abundante de vida. Abundante de vida, prosperidade é vida. Quando eu posso entregar para eles, em homenagem a eles, eu sinto um calor enorme. Olha, eu conto para vocês, eu sinto um calor enorme no meu coração. Me dá uma paz muito grande, porque eu sei que todo o sacrifício que eles fizeram não foi em vão. Né? Não foi em vão. A minha família é uma família grande, de muitos irmãos, não é? Então, muitas vezes nós vamos encontrar na nossa família pessoas que às vezes não entendem por que é que a gente está fazendo diferente. É o jeito de fazer que conta. Então, do que eu estou falando aqui? Gratidão por pertencer de onde você vem. Olha, a primeira atitude, gratidão por você pertencer de onde você vem. Uma segunda atitude, não é? É sentir-se pertencente a essa família, olhar para tudo isso que aconteceu e pedir permissão, vai curando a sua criança interna e vai vindo para o adulto. Então, a abundância começa numa atitude de reconhecimento. Porque prosperidade não pode ser só uma conta
polpuda lá. É maravilhoso você ter o poder de troca, não é? Mas nós, muitas vezes nós, né? Estamos ainda em dependência com os nossos pais, numa dependência emocional com os nossos irmãos, né? Às vezes nós ficamos olhando só para aquilo que falta, são perguntas que vieram, para aquilo que falta. Nós estamos indo bem, nós estamos recebendo muita ajuda. Às vezes aparece uma oportunidade maravilhosa, mas nós achamos que não somos merecedores. Isso tem a ver com alguma crença que eu tenho de escassez que vem da minha família. Às vezes vem da própria história de vida com a minha mãe, com meu pai e com os meus irmãos. Compreender isso e seguir, sabe? Nós podemos ir para um adulto, sou um caderno com as perguntas. Nós podemos ir para um adulto que vai entender uma coisa muito importante. Não é o sofrimento que nos leva para a abundância e a prosperidade. Não é trabalhar de sol a sol. Às vezes não para sentar nem para tomar o café. Sabe? Alguém entendeu, tem uma crença que ficou por muito tempo aí, não é? Que o trabalho é que dá dignidade para nós. Não é verdade. O que nos dá dignidade é o nosso caráter. O que nos dá dignidade é o que mais nos representa e nos dá dignidade é quando de fato nós nos incluímos no nossa família, nós os tomamos como referência de vida, tomamos a bênção que vem dessa mulher e deste homem, e aí nós vamos reconhecer a nossa essência. Então, meus queridos, uma das primeiras coisas, conta aí para você mesmo o que define você. Se alguém fosse contar para você como vê você, o que ele diria para você que vai encher o seu coração de amor e que os seus olhos vão marejar de emoção? Então, a abundância é você sentir essa essência. Elza, mas eu tive uma mãe, alguém vai dizer, eu tive uma mãe até assim, tive um pai, mas é tanta coisa que vem. E de novo eu vou dizer a vocês, né? A abundância, ela começa por eu querer olhar, ter um conhecimento que me estrutura, começar a experimentar crenças diferentes, coisas novas. E aí eu posso, com certeza, também definir a minha essência. O que me define? Eu consigo ser uma adulta, um adulto responsável com o meu trabalho, o dinheiro que vem do meu trabalho, aquela prosperidade que chega. Eu olho para aquilo e abençoo o meu trabalho. Para nós, por exemplo, que somos terapeutas, professores, facilitadores, nós abençoamos os clientes que chegam, aqueles sistemas inteiros que chegam para nós. Precisamos abençoar, porque nós fazemos uma troca de amor. E o que primeiro chega no nosso cliente é a nossa essência, aquilo que nos define enquanto humanos. Se eu conseguir ter uma abundância com aquilo que sou, com a minha essência, vocês podem ter certeza que a gente vai fazer isso aí, ó. Como a Thaís, ela está trazendo, se eu tenho uma história com dor, eu posso fazer isso como uma mola que me proporciona, não é? Ser uma alavanca para eu sair. Mas muitos de nós, né, Thaís? Muitos de nós estamos acorrentados ou por uma dependência, ou por um conformismo, ou porque de fato alguém no sistema faz a gente acaba se vitimizando, a gente transfere para as outras pessoas. Então, muitos de nós podem fazer exatamente isso.
pega toda essa dor e diz, ok, para eles foi assim, né, Samantha? Para eles foi assim. Para mim pode ser diferente. Então eu me lembro, sabe, quando eu fiz assim essa vivência, que eu disse assim, em homenagem a toda dor e sofrimento da sua família, minha mãe. E depois eu fiz a minha mesma coisa com meu pai, porque são situações diferentes, né? E minha mãe, gente, minha mãe era uma águia. Minha mãe tinha mãos maravilhosas para plantar e para colher. Minha mãe tinha mãos fantásticas. Tinha uma criatividade maravilhosa para costura. Fazia roupa para todos nós, ainda quando éramos muito pequenos. Depois, quando crescemos e fomos impulsionados, e uma das primeiras crenças que eu tive que trabalhar foi que o dinheiro é bendito. Essa moeda de troca, ela é bendita. Ela precisa ser amada, não com avareza, não com, com mesquinhez. Não é isso, sabe? E queiramos nós ou não, a vida é a maior abundância que nós podemos ter. Se eu fico reclamando da minha família o tempo inteiro, é claro que doeu, é claro que tem coisa lá que eu gostaria que não tivesse acontecido. Eu sou uma ajudante que olha para as coisas exatamente como elas são, né? Então, muitos de nós sabem fazer o dinheiro, mas aí aqui é uma prova, né? Alguém falou aqui, né? Acho que é uma aluna minha da turma, é a Savariego, né? Acho que é a Michele. Então, se a gente colocar prosperidade somente no dinheiro, nós não vamos muito longe. Prosperidade é a forma, começa com a forma como eu passo a me identificar comigo. Como eu me defino? Elza, como eu me defino? Eu sou uma pessoa que confia, que tem um bom caráter, que tem responsabilidade com a prosperidade que chega para mim. Para onde vai a minha abundância? Quando eu precisei fazer o caminho, que muitos fizeram aí, a Érica mesmo está contando, quando eu precisei sair de alguns do meu clã, que, sabe, escolheram não estudar, escolheram não e prosperaram da forma deles. Mas eu quis mais. Eu me senti merecedora demais. Eu disse, eu posso fazer um novo caminho. Eu posso. E quem fala com vocês, não é? É uma professora que um dia, não é? Alguém disse que eu só tinha uma inteligência suficiente. Então alguém falou se pode ser uma mola, claro, eu peguei isso aí e falei, ok, eu sei que eu sou inteligente. Então, me dar conta da minha inteligência é prosperidade? Claro que é. Me dar conta de que a minha família viveu sob o jugo de uma crença religiosa. Quando a gente olha para isso, identifica, a gente solta as amarras. Diz, não, absolutamente não. Humildade grandiosa, responsabilidade com a minha pessoa, com a minha dignidade, responsabilidade com o meu trabalho, olhar para aquele meu patrão, aquele meu gerente, aquela pessoa, né, aquele empresário que às vezes empregou a mim no momento tudo aquilo que eu pude trocar, porque é uma troca. Então, esse novo jeito de pensar me pôs também numa nova postura, né? Então, muitos de nós, na minha família, tinha um pouco isso, né? Que tinha que trabalhar duro, porque a vida é dura. A vida não é dura. Nós é que temos crenças limitantes que faz a gente compreender que a vida é dura. A vida não é dura, a vida é maravilhosa. A vida é maravilhosa. A vida é uma bênção. A vida é uma bênção. Fomos capazes de sermos feitos no ventre daquela mulher. No ventre daquela mulher, né? E depois nós viemos e cá estamos nós, não é? Crescemos, damos conta, né? A responsabilidade que nós vamos assumindo pela nossa vida.
e dizer para os irmãos, eu sinto muito, né? Eu sinto muito, mas eu quero compreender que eu não preciso sofrer tanto. Tem pessoas que trabalham de sol a sol, pessoas que não descansam, pessoas que não descansam nunca. Não descansa e não quer que o outro descanse. Uma ansiedade. Parece que o mundo vai acabar agora, já. Daqui 5 minutos. Vai estar sempre no futuro. Então, para aqueles que estão aqui, não é? Nos ouvindo, estão conversando comigo, estou recebendo assim, muitas pessoas, né? E agradecer pelos selos. E recebo aqui meu sobrinho tão amado, né? Que estou com tantas saudades dele, que é o Vanderlei Silva. Ai, comprou um selo para a tia. Muito obrigado, Vanderlei. O quanto que nós podemos sair de onde nós estamos. Por exemplo, eu mudei a minha relação com a minha família. Eu mudei. Agora, o que me fez ser professora? Primeiramente, por uma necessidade. Mas devagarinho, a gente vai crescendo. Tomou aquele dinheiro que chegou, e à medida que depois eu me casei, junto com meu marido, nós fomos fazendo projetos. O que nós queríamos? Para a minha geração, a casa própria era aquilo que nós podíamos, enquanto casal, ter. Seria um grande sucesso. Nós teríamos sossego com a casa própria. E assim o fizemos. Então, eu sinto a responsabilidade quando eu me casei, que junto com o meu marido eu pude ter uma força para fazer diferente com a nossa vida. Então, ser professora, e continuo professora, hoje eu sou uma terapeuta de vanguarda, não é? Estou com a sistêmica há muito tempo, falando sobre PNL sistêmica, que é o que nós estamos trabalhando aqui. Então, vamos resumir alguns passos importantes, não é? Importante. Alguém perguntou, né? Por que não consegue multiplicar o dinheiro? Não consegue multiplicar o dinheiro, porque tem uma relação com o dinheiro que é uma relação na escassez do amor que tem consigo mesmo. Olha o que eu estou dizendo a vocês. Porque às vezes não falta coragem. Alguém diz aqui, ó, né? Acho que é a própria Mia, ó. Ela tem criatividade, ela tá perguntando sobre uma pessoa, porque ela também atende, não é? E tantos projetos, tanta criatividade, vende maravilhosamente bem, coloca os seus projetos, tem sucesso naquilo e não consegue permanecer. Não consegue permanecer. Então, eu comecei a relacionar isso com a falta que a pessoa tem consigo mesmo. Porque não tem nem falta de responsabilidade com o dinheiro. Não é isso, sabe? Claro, tem muita gente que o dinheiro, a prosperidade, ele quer que a gente tenha responsabilidade e respeito. E uma outra coisa também que eu percebo, e então, aquele que trabalha muito, faz a família toda, porque o trabalho fica pesado, os ombros ficam arcados, né? Os filhos se sentem assim que estão prejudicando aqueles pais. Porque tem pai que diz, olha, o papai fica o dia todo fora e trabalha, que é para comprar as coisas para vocês. As crianças aprendem muito cedo que é tudo muito pesado. E a gente precisa desmistificar que não é isso, né? Então, alguém pergunta, né? Acho que foi até a Lucivane, lá do Rio Grande do Sul. A relação entre felicidade e abundância, para mim, elas estão muito girando juntas. Elas giram juntas, né? Se eu tenho abundância, se eu tomo a vida, se eu reconheço, se eu agradeço por tudo aquilo, se eu tenho gratidão. Sabe, gente, não é essa gratidão papagaiada que a gente fala, tudo vira gratidão. Gratidão é um sentimento profundo que eleva o nosso pensamento, que nos põe numa outra condição de sentimento.
Para mim, isso é ser grato. Até por aquilo que chega como uma adversidade, eu posso sim, com certeza, agradecer. Porque muitas vezes eu vou perceber, a minha mãe dizia isso, né? Que muitas vezes eu vou perceber que o que eu recebi foi um livramento. Então, a gratidão profunda pelo meu trabalho, né? Pelo trabalho que a gente tem, pela oportunidade que aquele empresário deu para nós, pela oportunidade daquele, sabe, de eu ter o conhecimento, ter podido estudar e fazer aquele concurso, passar no concurso que eu tanto quero, poder empreender o meu próprio negócio. Mas se eu já vou achando, já reclamando, já olhando para coisas que não dão certo, é melhor você não fazer nada mesmo. Então, a relação entre felicidade e abundância, né? É quando eu tenho uma prosperidade de amor para comigo mesmo. E o pessoal diz, mas é isso, esse é o caminho claro, é de dentro para fora, lembra? Então, uma outra coisa também que a gente percebe vem dessa pergunta aqui, ó. E quando a riqueza gera peso? Acho que foi a Ângela que me fez essa. Onde está a riqueza, professora, né? Eu quero dizer assim, né? Que a riqueza está naquilo que eu de fato tenho gratidão por ser quem eu sou. Porque para mim funcionou muito bem. Quando eu saí de todas aquelas lamúrias da minha mãe, de alguns irmãos, quando eu saí da lamúria todinha, né, desse destino duro que vem e tal, e eu me posicionei, peguei a minha criança no colo e disse para ela, olha, é o seguinte, é aqui, ó, olho no olho. Chorei tudo que eu tinha para chorar e chegou uma hora que eu disse, basta. Busquei ajuda, fui curar minha criança, fui renascer, não é? Constelei, hoje lido com isso, né? Um dos meus propósitos é isso. Então, a riqueza é como se eu não tivesse permissão para ser rica. E o que é ser rica? Uma das maiores riquezas que eu pude adquirir, meus queridos, e falo isso com alegria mesmo, sabe? Porque eu venci, sabe? Eu venci, não como uma guerra, mas eu venci uma crença arraigada em mim, né? E eu vim para o consciente. Porque quem é que manda em nós? Quem manda na gente é o inconsciente. Onde eu estou vinculado, eu não me dou conta de onde eu estou, eu escuto a live, eu vou no curso, eu faço uma formação, mas a pergunta é, como que eu olho para a minha vida? Como que eu olho para aquilo que aconteceu comigo e com os meus pais? Essa semana que passou, alguém disse assim para mim, professora, eu sou filho único. E eu perguntei, e você vai ficar até quando reclamando disso? Não é uma pergunta que eu tinha que fazer? Falei, querido, até quando você vai ficar enroscado nisso? Ou você trabalha, você tem uma empresa, você tem tantos colaboradores, se relacione com eles. E você não tem família? Cadê os primos, né? Cadê os tios? Assim, fica naquela mesmice, naquele querer de não querer. Porque precisa sair do conforto. Precisa estudar mesmo, não é mágico, precisa trabalho, né? E quando nós temos a riqueza, sabe, Ângela? Quando nós temos a riqueza como um peso, sabe? Muitos de nós, verifica se acontece isso aí com vocês e vocês me contam. Muitos de nós, olha, eu acho, você sabe de uma coisa que acho que na minha família tinha isso? Porque a gente pode falar da gente, né? Cada um se dê conta aí, né? Parece que o dinheiro era muito grande. Havia um desequilíbrio de lugar do dinheiro. Parece que a riqueza era para alguns escolhidos. Então, quando eu começo a identificar a crença que me segura, eu saio dessa dependência, começo a fazer um diálogo interno diferente. Eu começo, de fato, ter umas novas atitudes, não é? Eu começo a pegar firme comigo, que tem hora que a gente tem que pegar firme.
de verdade. Ao invés de resmungar, né? Resmungar, vai caminhar, vai orar, limpa a sua casa, mantenha a sua casa organizada, a sua cama estendida, mantenha o seu banheiro limpo e a porta fechada, mantenha o lugar que você come bem organizado, porque tudo é energia. A nossa geladeira não pode estar desse jeito, porque os alimentos, tudo é energia. Então, se eu começo a identificar tudo isso e eu começo a perceber, vocês podem ter certeza. Vocês querem uma postura, um comportamento que vai identificar que a gente está mexendo lá dentro? É quando nós começamos a perceber, às vezes, a confusão que está na nossa casa. A confusão da rotina, a confusão da comida, a confusão... E aí a nossa conta bancária fica do mesmo jeito. O nosso trabalho fica do mesmo jeito. Porque vocês acreditam, né? Tem ainda pessoas que acreditam que precisam ter 2 comportamentos. Lá no trabalho é um e dentro de casa é outro. Isso é um engano muito grande, muito grande, muito grande. Eu vou levar para o meu trabalho aquilo que eu tenho de organizado na minha rotina e na minha casa. Se o meu trabalho faz parte dessa missão de vida, se eu já resolvi que o trabalho não é o peso, mas é o jeito que eu lido com o meu trabalho. E muitas vezes nós colocamos aquilo que é urgente, às vezes nós estamos numa questão muito urgente, e a gente acaba se prejudicando, fica só no futuro, e a gente não olha para a nossa necessidade. Muitas vezes nós temos necessidade de outras coisas, mas a gente vem com a prioridade e põe na frente de tudo. Colocamos na frente de tudo, e aí o que acontece? Se colocarmos na frente de tudo, acontece que nós, a gente inverte, né? Então, contar, né? Contar para você mesmo, sabe? Contar para você mesmo. Assim, faz um diálogo com você. Então, identifica a crença, vai para o querer de querer. E aí, olha, a professora já falou tanto da gratidão e do sinto muito. E o dinheiro, ele vai ter o tamanho que eu honro de onde ele vem, que eu honro a minha família. O dinheiro vai ter esse tamanho. Não vai estar lá em cima e nem vai estar aqui embaixo. Não vai estar, né? Então, a minha relação com o dinheiro é a relação que eu tenho com a vida. Quando eu descobri, sabe, que ser próspero e abundante e ser feliz tinha a ver como eu me sentia comigo mesmo, eu fui vagarosamente, mas gradativamente, eu fui descobrindo a minha essência. A minha essência de menina, a minha essência de mulher, a força do meu feminino e do masculino, sabe? Eu fui catando tudo assim, ó. Sabe aquela gula sistêmica de quando a gente começa a aprender? E aí é gostoso porque uma hora você senta, relaxa, põe as costas lá atrás ou toma um sol bem gostoso. E aí você fala, o que eu estou sentindo agora com o meu trabalho? Nossa, tá maravilhoso, mas eu ainda posso mexer aqui, posso mexer ali. Como eu estou? Como é que está a minha relação com os meus filhos? E como que a minha mãe está dentro de mim? Como que eu permito que a vida da minha mãe flua através de mim? Como eu permito que a vida do meu pai? Isso são posturas. Dá trabalho? Dá trabalho. Dá muito trabalho. Deixar de ser pobre de espírito. Já ouviram falar isso? Pior é aquele que tem uma pobreza de espírito, porque não enxerga a sua criatividade, não enxerga a sua inteligência, não enxerga a sua capacidade de uma boa fala, de um bom comportamento,
de poder romper aquela dureza que aprendeu na família, sem culpá-los, ressignificar tudo, olhar para o humano daquela mãe, daquela família, olhar para o humano dos irmãos mais velhos, das irmãs, olhar para os traumas que a gente mesmo passou. Para tudo tem solução, para tudo tem solução, né? E aí alguém pergunta assim, Elza, como é que eu saio da escassez? Sendo abundante. Elza, como é que eu deixo a escassez? Ué, seja próspera, seja próspero. Né? Por exemplo, um casal, não é? Se a mulher é próspera, nossa, vai contribuir muito para que o marido também o seja. E esse homem, não é? Se ele receber da mulher um olhar de companheirismo, de aprovação, ele vai ser um homem muito próspero. E essa família terá abundância. Mas não com mesquinhez, não com orgulho. Olha, o dinheiro ele gosta de amor, sabe? Sabe quando nós vamos ao mercado e compramos todas aquelas coisas, enchemos o carrinho, enchemos a geladeira, fazemos uma comida maravilhosa para a nossa família. Isso é abundância. Então, uma outra postura é nós desgrudarmos, né? Desgrudarmos esse sentimento que nós temos, que prosperidade é só ter o dinheiro. O dinheiro é uma consequência de um trabalho que eu faço. Mas como eu me sinto merecedora, eu quero deixar essas perguntas aí para vocês. Identifica. Você se sente merecedor? Você se sente merecedora? Outra coisa, você tem alguma crença religiosa que ainda te pega? Você tem uma crença aí que foi contada para você de quando você era pequeno ou era pequena, que ainda é como ser, sabe? Eu sou capaz de ter gratidão? Como eu sou capaz de me enxergar dentro de uma inteligência, dentro de que eu sou única e que eu tenho aqui muitas possibilidades e capacidades? Então, queridos, é assim, ó, o que cada um de vocês que está aqui comigo na live, que vai passar por aqui, o que você diria sobre você? O que você acredita que você merece? Sair da culpa. Se você foi lá, você estudou, ficou horas, finais de semanas inteiros, eu estou falando de mim. Quanto eu fiquei? Quantos finais de semana que eu fiquei estudando, estudava depois, olha o livro e lia, faz a resenha, prepara o material. Então, eu sou merecedora sim, porque eu fui buscar. Mas aí, gente, eu posso dizer para vocês uma coisa que eu fiz, né? Eu parei de julgar os meus. Parei de julgar os meus. Parei mesmo. Ah, porque podia ser assim. Eu não tive dó e nem piedade de sair de crenças, de mudar a minha relação com Deus, de mudar a minha relação com a espiritualidade, de mudar a minha relação com o amor, de mudar a minha relação daquilo que eu acreditava que eu era capaz, de olhar para toda a dor e sofrimento dos meus antepassados e dizer: sinto muito do jeito que foi, mas há de ter valido a pena tudo que eles passaram, tudo que lhes foi tirado. Mas eu conheço pessoas, fazem constelação, fazem uma formação, faz mais não sei o que, estudou, tem 2 faculdades e se sente um pobre coitado. Fica esperando que seja mágico. E a pergunta é, quando que vai olhar para o extraordinário que tem aí? Outra pergunta, né? Quando que alguém que me conta que teve uma faculdade... Olha, são muitos, viu? Eu tenho muitos aqui que contaram isso, que parece que repetem o padrão do pai, da mãe, dos avós. Você já identificou?
Aí a pessoa me respondeu, porque eu fiz 2 pós-graduação, porque eu já fiz isso, eu já fiz intercâmbio, já viveu tantas maravilhas que, olha, a vontade é nem responder. Porque nós já falamos muito sobre isso. Se não sente isso, gente, fala baixinho, quem sabe a pessoa escuta. Se alguém que fez 2, 3 faculdades, e ainda essa pessoa me dizia, né? Muita gente falou aqui sobre isso, que estudou, que se formou, que a mãe, que o pai ainda estão achando que está no sacrifício da mãe. A mãe se sacrificou, o pai sacrificou-se, e aquele filho, aquela filha, 2, 3 filhos na casa estudaram. Por favor, acordem, olhem para o que vocês já fizeram. Vocês deram conta, vocês foram para a escola, fizeram as provas todas, não é? Porque o nosso sistema de ensino é assim. Você já fez o seu TCC, você já passou pela banca. Muitos têm até um negócio próprio. Muitos estão lá com um negócio maravilhoso, fizeram um consultório fantástico, são médicos, são odontólogos, né? São professores, trabalham na faculdade, dão aula. A mãe tem o peito orgulhoso de saber que tem um filho professor, uma filha. E esse próprio vivente não agradece a si mesmo por tudo que fez. Usou um extraordinário, usou a inteligência, usou o tempo, foi dedicado e não abençoa nem o próprio caminho. Isso é pobreza. Isso é ter uma mente tampada. O olho, não sei, está cego, precisa limpar os olhos, né? Pingar um colírio aí, abrir bem os olhos para poder enxergar. Olha quanta prosperidade em alguém que diz que estudou, que fez isso, que fez aquilo. Né? Olhe para esse extraordinário. Acolha o seu extraordinário no seu coração. Você quer que outro faça isso? Faça você mesmo. E diga aos seus, é por vocês também, por respeito ao trabalho de vocês, pela dureza que foi. Mas agora eu posso viver numa abundância em homenagem a vocês. Não precisa ter dó, tenha compaixão. Se ainda forem vivos e a gente puder, né, contribuir, é maravilhoso. Faça isso de uma forma plena, gostoso, faça com seu coração. Não importa se o outro irmão não fez. Não. Faça, cumpra o seu papel, cumpra a sua obrigação. Mas eu encontro muita gente assim, sabe? Eu olho e falo, meu Deus, tá num pós-doc. Rasga todos esses certificados aí, porque parece que não valeu de nada. E quando eu vou mapeando assim, vou dizendo quanto tempo ele ficou estudando, né? Aí parece que dá uma luz assim. Então, precisamos, alguém pergunta que ações. Ações é tomar consciência daquilo que eu quero, sair do querer de não querer, sair muitas vezes do conformismo, sair da criança, ir para o adulto. É no adulto que eu reconheço todas essas coisas, né? E alguém me pergunta, Elza, e quando a gente perdeu tudo, e a gente está dependendo de alguém? Se alguém nos socorreu, olha para isso com muito amor. E seja humilde para receber. Quando nós estamos ganhando a ajuda de alguém no momento de dificuldade, agradeça, seja grato por aquele momento, porque isso tudo vai te ajudar e você volta para o caminho da prosperidade. Mas muitas vezes nós voltamos e cometemos o mesmo erro, porque a gente quer que seja mágico. É milagre, muitos milagres acontecem. O extraordinário, ele está o tempo todo ali esperando por nós. A nossa inteligência emocional, ela quer que a gente a use
E use mesmo nas relações, nos agradecer, né? Mas para mim, sabe, gente, prosperidade passa por tudo isso que nós estamos conversando. E é claro, né, que nós temos aqui, meu Deus, ó, muito, né? E alguém fala assim, quando a gente oscila, volta, desfocou, foca, dá uma pegada firme em você, ou conta para sua criança que agora você cresceu. Às vezes pessoas que recebem nutrição uma vida inteira e não têm coragem de nutrir ninguém. Não ergue o telefone para dar um abraço em alguém. Sabe, não faz questão de tomar um café junto. Precisa nutrir. Precisa nutrir. Para isso, nós temos que sair das reclamações, do embrabecimento com aquilo que foi nossa vida. Então, identifica qual é a crença. É religiosa? É uma crença da família? Foi uma crença da escola? Você escuta uma voz te dizendo aí alguma coisa que te prejudicou? Porque se você ouvir, se você identificar, você pode deixar ir embora. Deixa embora. Entrega, deixa embora, né? Alguém fala assim, alguém perguntou, acho que foi, não sei agora, né? Como ir para o merecimento. É um caminho mesmo. Merecer, por exemplo, sentir-se merecedor pela vida que você nunca vai conseguir pagar, muitas vezes é a alavanca que você precisa para você se desdobrar. Porque uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu passei a acreditar que eu era inteligente, sim. Eu passei a acreditar que eu poderia ser próspera. Eu passei a acreditar que eu era abundante, sim. Eu passei a ter novos acreditar. E a minha criança bonita lá, de vez em quando dava uma chorada, não é? Essa parte de ego em nós assim, às vezes ela, ai meu Deus, tá muito difícil, será que nós vamos dar conta? A gente respira e diz, vamos dar conta sim. A gente deu conta de viver, a gente deu conta de chegar até aqui. Agora, claro, né, gente, é trabalho. É trabalho. Precisamos trabalhar, prestar atenção, ficar firme, ficar forte. Ou então a gente sempre quer que alguém traga uma resposta pra gente milagrosa, né? É necessário sentir-se abundante para ser próspero, claro. E sabe, eu não consigo ver prosperidade e abundância longe. Para mim, caminho de mãozinhas dadas. Felicidade, prosperidade e abundância, para mim tá tudo junto. Quando eu recebo essa vida e eu me sinto feliz com ela, eu entro imediatamente em contato com a bênção da minha mãe. Sabiam disso? Eu já contei para vocês, não é? Puxa vida, quantas coisas que a gente se desgasta, né? Essa coisa, eu vou pensar positivo. Gente, o positivo, ele não atinge. Eu vou pensar positivo. Pode pensar positivo. Se você não sentir isso que você quer, vai ficar só na mente. E a mente mente. E a mente, ela se esvai, não é? Então, eu tenho oscilação. Já percebeu? Pergunte-se o que me faz oscilar, né? Porque às vezes nós estamos cansados, precisamos descansar, né? E a pessoa diz, Elza, por que eu tenho tanta dificuldade de executar um trabalho que eu tanto gosto? Mesmo eu tenho conhecimento e técnica para isso. Será que realmente esse é o seu propósito? Porque às vezes também a gente fica muito em pesquisa. Eu já lidei como coach sistêmico, né? Eu já lidei com pessoas que precisamos identificar o que de fato a alma dela queria fazer. Aí gosta, que tanto gosta. Será que gosta mesmo? Será que gosta o suficiente? Porque se gostar o suficiente, vai fazer acontecer. Que somos nós que decidimos. Somos nós que decidimos. E qual conhecimento que eu vou buscar, não é? Às vezes eu vou fazer um novo curso. Mas às vezes eu preciso ir para alguém que vai me ajudar a sentir. Porque às vezes eu fui para alguém que só me ensinou a ficar na cabeça. E como eu presentifico, né? Quando eu fico consciente. Quando eu identifico, eu vou alterar
e, portanto, eu vou, por exemplo, eu percebo que eu não sou grato por nada. Tem gente que não é grato por nada. Eu começo a ter gratidão. Mas não é gratidão da boca, papagaiando. É gratidão no coração. Porque quando nós sentimos, o nosso corpo todo entra em sintonia. Todo o nosso corpo entra em sintonia. Então, abundância, prosperidade, felicidade, alegria está dentro de uma atitude, marquem aí, de concordar com aquilo que foi, concordar com você do jeito que você é, e ir olhando e ressignificando esse humano que ficou aí perdido em tantos cursos, tantas coisas, de agradecer profundamente e sair de querer achar que a resposta está fora. Por que você acha, professora? Eu posso trazer aqui algumas possibilidades, mas quem vai identificar é você, como eu identifiquei. Eu identifiquei tanta coisa que a própria escola me fez assim acreditar e saber algumas coisas que eu não daria conta, né? E vocês sabem, vou contar algo para vocês, para a gente poder já começar a querer dar tchau e encerrar, né? Se tiver alguma pergunta, vocês colocam aqui, né? Alguém está perguntando aí como é que compra o selo. Talvez a Ângela conta, né? Sabe, uma vez alguém falou assim, nossa, que voz grossa que você tem, não é? E de manhã, realmente, a minha voz fica ainda mais, eu não sei o que eu digo. Se eu fosse numa orquestra, Carvalho, o que eu seria? Barítono? O que eu seria? Não sei se alguém é músico aí, né? Com o que eu poderia contribuir? Onde que a minha voz está classificada? Nossa, gente, teve uma vez que eu me senti tão mal, sabe? E uma professora, claro, também não sabia fazer diferente. Eu olho para ela de uma forma muito diferente. Eu já fiz uma vivência, já falei para ela, olha, eu compreendo, eu entendo, né? Fez do jeito que sabia fazer. E saber que a minha voz é que me conduz. Saber que a minha voz, eu comecei a compreender que a minha voz era um instrumento junto com o meu propósito. De eu transformar as pessoas. Não é eu transformar as pessoas, né? A minha voz, com a mensagem que eu levo, a pessoa elabora, relabora, identifica, ressignifica, e aí me deixa entrar no coração dela. Então essa voz que um dia incomodou e veio como algo assim que era ruim em mim, que poderia ter me aprisionado, eu pude agradecer por ela, né? E quando eu fui aprender neurolinguística, eu tive um professor que falou, sua voz é perfeita para hipnose. E foi mesmo. Trabalhei muito tempo com hipnose, com hipnoterapia ericksoniana, né? Então eu tô contando isso para vocês porque tem intimidade aqui com vocês para poder falar, não é? Então, muitas vezes a gente tem que olhar para algumas feridas e vai pondo no lugar, põe essa pessoa no coração, sabe? Alguém diz, Elza, você é minha inspiração. Hoje eu tenho aí uma menina que é terapeuta dizendo isso, né? Mas recebo os comentários lá no YouTube, aqui no Insta, né? Ai, professora, eu me inspiro em você. Ai, que bom, né? Eu fico feliz, sabe? E acho que os meus também ficam, porque imagine, né? Você ter uma pessoa na família que venceu tantas crenças, que saiu de tudo isso. Que pobreza! Pobreza é fofoca. Pobreza é você não pagar o que você deve, né? Porque conta não prescreve, né? Conta não prescreve. Conta tá lá o tempo todo firme. Quem fala isso também é a minha querida Florentino, né? A Cristina. Então, é tão interessante, né? Porque a conta ela tá lá. Aquele que eu sou devedor, ou se eu tenho para receber, eu tô sempre vinculado naquilo, né?
Muito bom. São tantas perguntas, sabem? E a gente vai dar um jeito de, de falar, né? Mas eu tenho uma última aqui que eu quero responder, que é uma pergunta muito interessante. E depois as outras nós vamos responder à medida que vamos caminhando na semana aí. Ela diz que ela nasceu muito pertinho da irmã e é quase que praticamente gêmeos, né? Um ano e pouco, não é? Ela diz que é como se ela tivesse que aguardar a irmã, elas fazem muitas coisas juntas, mas a mais velha sempre conquista primeiro, que é a que veio primeiro. Ela veio logo depois, não é? E ela diz que é como se ela não tivesse permissão para prosperar primeiro. Primeiro a irmã prospera e depois ela vem e prospera. Quando fazem coisas juntas, prosperam. Veja que maravilha, né? Então eu queria até perguntar para ela, né? Talvez tenha aí uma pequena culpa, porque você veio, ela ainda era muito bebê, e pode ser que se criou, né, uma sensação, ou de alguma coisa que falaram, ou da forma como lidou, porque são duas crianças muito pequenas, né? A mãe, meu Deus, a família, o pai, eu imagino como que é o dia a dia, né? Sei porque sou mãe, e mãe um de cada vez, né? E a criança precisa de cuidado, né? Então eu queria perguntar, talvez seja isso, né? Se livrar um pouco disso. Você não tem culpa de nada, né? Não foi você que engravidou seus pais. E que maravilha, você veio, não é? E hoje vocês são aí, vivem juntas, não? Então, talvez pedir para ela, né? Talvez você sair disso, dizer, olha, eu não tenho culpa, né? Se você teve que... A minha mãe teve que ocupar o colo comigo, né? E você teve que, enfim, aguardar, né? Que ela me cuidasse para ela poder voltar para mim. Talvez essa pequena interrupção tenha criado esse sentimento. Pode ser, a professora não está dizendo que é, mas pode ser, né? Então, talvez você trabalhar isso, né? É verdade, professora, eu não tenho mesmo culpa. Não fui eu que engravidei minha mãe. É uma maravilha eu com a minha irmã, não é? Mas sinto muito ter, né, ido para o colo da minha mãe. Eu vim, ela era muito pequenininha. Porque a mim me parece que você fala que você se sabota, né? É a Lu. Ela se sabota. Então, essa sabotagem pode vir desse sentimento, né, de você dever para sua irmã ter esperado ela. Mas como que a gente vai decidir isso, né? Não foi você que decidiu. Então, pode ser que aí esteja uma sensação para ser modificada e você poder prosperar junto com ela, sem precisar aguardar que ela faça primeiro. Mas sinta isso que eu estou te entregando, que quando eu entrego para você, me vem uma calma muito grande no coração. Quando a gente identifica, o problema fica menor, né? Ele vai tomando um outro lugar. Então vai dizer para ela, olha, minha querida, vamos supor que ela se chame Isabel, né? Fala, olha, Isabel, eu sinto muito, tá? Eu amo ser sua irmã, amei ter vindo, né? Ter vivido no mesmo tempo que você, e a gente prospera junto, mas olha, minha irmã, eu me dei conta disso, né? Então, pedi para sua irmã te abençoar, tão bom estreitar os vínculos, né, com uma irmã que você veio, ela era tão pequenina, e sair disso, né? E essa coisa da sabotagem, gente, eu vou dizer para vocês, sabe? Sabotagem é uma coisa que enfraquece, viu? Quem se sabota, às vezes, está no querer de não querer. Olha, olhem para mim com amor. Olhem para mim com amor, porque a gente vai vendo os sabotadores, sabe? Eles têm tudo, tem explicação, teve o curso, tem o conhecimento, tem isso, tem aquilo, e eles estão sempre transferindo para alguém. E às vezes eles fazem isso com eles, se sabotam. Se eu não me engano, é o Bert Hellinger que dizia que não gostava do trabalho. Não, desculpa. Isso aí não é fala do Bert, assim, não gostava. Acho que ele falou um dia assim, eu não trabalho com sabotadores, com aqueles que se auto-sabotam, né? E a gente vai entendendo mesmo isso, né? Que os sabotadores, eles se prejudicam a si mesmos, né? E muitos fazem isso de uma forma muito inconsciente e não saem do lugar.
ficam lá, sabe, cachorro correndo atrás do rabo, e aí vai se dar conta que o cachorro nem rabo tinha, sabe, não tinha. Tem lá um pitoquinho só de rabo, e o cara tá lá correndo num círculo vicioso, sabe, e às vezes tropeça, machuca e volta pro círculo, né? Por isso que eu fiz aquela live do querer de não querer, né? E sabe, quero responder para uma pessoa que ela me perguntou assim, eu juro que agora é a última. Como que eu destravo a caminhada para o sucesso profissional e financeiro? Primeiro que se você acreditar que você não está travado. O segundo ponto, meu querido, do meu coração, você precisa ter o sucesso pessoal. Estar de bem com você, com a sua origem, adentrar sua família, abençoar-se, ser grato por tudo que você tem. Aí você vai para a sua profissão levando esse ser humano que se identifica com esse sagrado que está junto com você. De agradecer, parar de lastimar, achar que vai vir alguém e vai entregar, porque eu, por exemplo, estou entregando muitas chaves hoje aqui. Aí a pergunta é, você vai pegar a chave e vai destravar? Vai pegar a chave, vai enfiar na fechadura? E às vezes, na verdade, eu estou entregando 3, 4 chaves. Tem um molho de chave aí, Carvalho? Empresta para mim. Vamos exemplificar bem aqui. A chave do carro. O Carvalho está me assessorando aqui hoje, hein? Coisa mais boa, ó. Trouxe até uma... Tá aqui, ó. Aí um conhecimento, né? Você recebe um monte de chave. Recebe, às vezes, uma chave assim, né? Ó, que é diferente, ó. Tem um monte de controle. Aí vem até, às vezes vem até uma... Opa! Nós temos aqui uma medalhinha de proteção. Porque às vezes fala assim, nossa, precisamos, isso aqui é para lembrar. Né? Porque toda oração ela tem uma força. Mas então voltamos para a chave. Aí você recebe esse monte de chave. Tem gente que tem preguiça até de experimentar em qual fechadura. E às vezes não é nenhuma dessas. É só para apertar. Não tem que colocar nada. E às vezes não é essa. Às vezes precisa uma chave tetra. Às vezes precisa essa, ó. Às vezes é essa naquele lugar. Essa outra do outro lugar, ó. Uma é para a mãe, outra é para o pai, outra é para os irmãos, entende? Outra é para você mesmo. Então, como é que eu sei que eu vou destravar o carro? Eu tenho que aprender a ler os símbolos, né? E usá-los. Usá-los. Aí fala, esse aqui abre. Esse aqui fecha. Esse aqui eu também não sei qual é, depois eu vou perguntar. Deve ser para, enfim, para o porta-mala. Já me deram aqui a noção. Então, isso aqui é uma chave também. Uma pergunta é, você usa? Você recebe a chave, como hoje. Recebeu bastante conhecimento. Você vai usar? Vai mesmo? Por exemplo, né? Se é comigo, se eu acreditar que eu estou travado, mas gente, mas não tem quem destrava. A única pessoa capaz de destravar é você mesmo. Poxa, eu estou sendo grato o suficiente? Eu consigo mesmo parar de julgar meu pai e minha mãe? Perguntas, né? Puxa, eu ainda tenho uma crença religiosa aqui. Puxa, eu me acho... eu acho que eu tô... mais pesado ficou para mim, porque tem gente que faz isso, né? Carrega um saco tão pesado, sabe? E reclama, né? Ao invés de ver certas coisas como privilégio, igual eu falei para uma moça hoje, logo de manhã, o privilégio de você estar viva e ter vencido 2 câncer. Erga as mãos para o céu, nós até choramos juntas, né? Falei, quando você vai agradecer o seu corpo, agradecer a sua alma, agradecer a ajuda da mãe, a ajuda do pai com seus filhos. Eu falei para ela, você é muito próspera. Como? E é muito abundante. Porque a gente acha que abundância e prosperidade é só o dinheiro, é só isso, aquele. Não. É um estado. É um estado. Quando eu entro nesse estado, o meu pensamento começa a atrair tudo aquilo. Ela contou para mim. Um médico que veio, que foi maravilhoso,
conseguiu, ela falou, decifrar umas coisas. Claro, estava lá a mãe orando, o pai ajudando, os irmãos. Meu Deus, você é próspera, você está na vida. Bom, meus queridos, hoje nós ultrapassamos bastante, hein? Vocês sabem que horas são? Gente, é quase 9 horas, não vamos contar para ninguém, né? Bom, eu espero ter entregue com o meu coração todas as coisas que me permeiam aqui, de uma pessoa que também fez esse caminho. Eu não estou contando para vocês nada do que eu não tenha vivenciado, vivido, ter ficado, sabe, com uma redonda aqui, sabe, a bunda ficar quadrada de tanto ficar sentado em cursos, em ler, escrever, em chorar com algumas coisas que chegava, alguns puxão de orelha, li o livro, via não sei o que, e falava, meu Deus, eu voltei, retornei, vamos embora. Então, queridos, fiquemos todos na luz, que a gente possa ter uma semana maravilhosa de amor e de profundidade de amor conosco mesmo. Prometem? Cuidem de vocês, olhem para as crianças, identifiquem, viu? Aí o meu amor que ama para todos vocês. Quanto mais amor a gente entrega, mais amor a gente tem. Identifica tudo. Não tenha medo. Aliás, quando a gente fala não tenha medo, né? Coragem. Coragem para você se respeitar. Respeitar aquilo que você é. Respeitar-se. Respeitar. Respeitar às vezes a própria canseira. Respeitar essa fadiga. Respeitar o que você faz com você e parar com isso. Viva a vida. Viva o extraordinário do que você é. Confia, acredita. E se depende de uma bênção de uma professora sênior, se depende de uma bênção de uma professora sênior, pois eu abençoo profundamente cada um que está. Cada um que passar por aqui, cada um que estiver conversando aqui comigo, sabe? Muito amor, muitas bênçãos. Amem-se através da família de vocês. Amem-se através dos pais de vocês. Amem, aprendam a viver o extraordinário que você é. Descubra isso em você, descubra, viu? Então, um beijo muito grande para vocês. Fiquem alertas, porque talvez na terça-feira a professora fará uma live, já estarei em Curitiba, porque eu falo com vocês aqui de Maringá, né, da casa dos meus filhos, netos, né, nora, genro, e assim, possivelmente eu esteja falando de um workshop especial que a gente vai fazer para os pais, ir em direção aos nossos pais, ok? O nosso papai querido. Porque agosto determinaram aí um domingo para o pai, vamos aproveitar, né? Queridos, um beijo, obrigada por todos os selos, obrigada por todos os coraçõezinhos que eu recebi, obrigada também, ai meu Deus do céu, que coisa mais linda, hein, Ana Catarina? Eu recebi tanto 100, olha só, que aluna aplicada do Bert, hein? Que aluna aplicada do Berta. Como eu sei que é um livramento, quando eu percebo que nossa, escapei de boa, tem uma sensação assim, ai, graças a Deus que eu não fui, graças a Deus que eu fiquei em casa, sabe? A gente sabe, a nossa alma sabe, que a gente fica muito aqui, a gente quer entender as coisas na cabeça, esse é o melhor cérebro que a gente pode sentir, né? Vocês viram? Eu ganhei esse coração, né? Um coração em cima de um outro coração. E meu coração tá bem assim, É lindo, né? Bem brilhoso. Cheio de estrelas, sabe? Bem gostoso mesmo, bem bom. Beijo, queridos. Fiquem bem. E uma boa semana para nós. E talvez até terça-feira mesmo. Beijos. Tchau. Peço licença, vou desligar.